Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Sandro e hoje eu vou falar um pouco sobre fração geratriz. Vamos lá? Fração geratriz é a fração, né? Toda fração A sobre B, com A e B inteiros, sendo B diferente de zero, que gera números decimais. Como? Por exemplo, esse 0,444, eu quero saber qual é a fração, né? Dois números inteiros A e B, que ao dividir A por B, apareça isso como resultado, ó, 0,444. Esse 0,444 é um número decimal exato. Então, para esse tipo de fração geratriz, a gente não vai trabalhar muito com ele hoje. Aliás, a gente não vai trabalhar com ele hoje, porque toda vez que for um decimal exato, como esse, por exemplo, basta você copiar todo o número sem a vírgula sobre, como 444 tem 3 elementos, então você completa com 0, 0, 0, seguida do número 1. Tá? Então, o número decimal exato não é a nossa ferramenta de trabalho de hoje, tá? Todos esses números que não têm reticências, que têm um fim, basta copiar todo o número sem a vírgula e contar quantas casas tem depois da vírgula. Essa quantidade de casas será a quantidade de zeros seguidos por número 1. Mas não é para você ficar memorizando essa regra que eu acabei de explicar. Basta você pensar o seguinte: se você tem o 00, o 0,444 aqui, é só você colocar, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó, 0,4, né? 44. É só você imaginar que embaixo dele tem o número 1, certo? Então, para você eliminar a vírgula aqui, ó, do 0,444, basta você multiplicar em cima e embaixo por 1000. Se você multiplicar por 1000 em cima, vai ficar 444, correto? 444. Se você multiplicar por 1000 embaixo, o número 1, vai ficar o próprio 1000. Então, se você pensar desse jeito, tem uma lógica melhor do que ficar só apenas memorizando o que eu falei. Tá? Mas a aula de hoje, nas frações geratrizes, ele vai ser trabalhado com decimais com dízima periódica, tudo bem? Então, nesse caso aqui, ó, 0,444 reticências, ou 0,4 barra, para dizer que o 4 que fica repetindo, esse número que fica repetindo é chamado de período, né? Então, esse número todo é um decimal com dízima periódica, tudo bem? Tipos de dízimas periódicas. Nós classificamos as dízimas periódicas em simples ou compostas. Observem alguns exemplos das simples, alguns exemplos das compostas e tire suas próprias conclusões. Eu vou esperar você pensar um pouquinho. Ok? Bom, então, ó, as dízimas periódicas simples, elas ocorrem quando, após a vírgula, já aparece o período. Ó. O período é o número que fica repetindo ou o conjunto de números que ficam repetindo. Então, aqui é o 4, aqui é o 21 e aqui é o 356. 356, né? É o 356 que fica repetindo. É comum também escrever esse período embaixo de uma barra, para dizer que é ele que está repetindo, essa sequência que está repetindo. Então, aqui o período é 356, aqui o período é 21, aqui o período é 4. Ele é chamado de simples, porque eles apareceram logo após a vírgula. Se isso não ocorrer, são chamadas compostas. Ó. Aqui o período é 4, mas tem o número 1 que aparece depois da vírgula. Então, é chamado de composta. Nesse aqui, ó, não é o 7 período nem o 78. Quem é o período é o 21. Então, 78 apareceu antes do período. Então, é um número decimal com dízima, mas é composta. E a mesma coisa acontece aqui, ó.
O período, na verdade, é o 375. Então, quem veio na frente atrapalhando é o 0, 1 e 2. Só depois veio o período. Então, essa é a diferença, tá? De dízima periódica simples e composta. Tudo bem? Então, mas como calcular a fração geratriz, né? Uma técnica bastante comum é a subtração de frações equivalentes. Eu vou mostrar para vocês como que faz. Olha o exemplo 1. No exemplo 1, nós temos aqui a fração a sobre b, que ao dividir esse número a por esse número b, vai dar 0,4444 indo para o infinito. Então, isso aqui é um decimal com dízima periódica, simples. O 4 é o período e ele aparece após a vírgula. Tudo bem? Então, a ideia é descobrir, né, essa fração. Só que para facilitar um pouquinho, vamos fazer o seguinte. Eu vou trocar esse A sobre B para uma letra só. Por exemplo, X, tá? Então, a única diferença daqui para cá é que em vez de escrever duas letras, eu coloquei uma letra só, que no final vai ser mais fácil para a gente. Então, diante desse número, isso aqui já é uma equação, vocês repararam? X igual a 0,444. Eu vou multiplicar essa equação toda por 10, tanto x quanto esse número decimal. Fazendo isso, então agora eu vou ter 10x, né, porque o 10 multiplicou o x, e o 4,44, porque esse número 0,444 multiplicou por 10. Bom, aí você pode estar perguntando qual a necessidade disso, né? É que quando você faz desse jeito, você acaba de obter uma equação equivalente à primeira, né? Mas ambas, depois da vírgula aqui, ó, depois do número decimal, já aparece o período aqui e aqui também. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que você vai reescrever essa última, vai pegar essa x igual a 0,44 e vai colocar embaixo dessa, vai montar um sistema. Nós vamos subtrair as duas equações, porque afinal elas são equivalentes, correto? Para você subtrair, 10x menos 1x dá 9x, e esse 4,4 menos 0,444 vai dar 4, porque todos esses 4 após a vírgula, eles serão cancelados, né? 4 menos 4, 0, 4 menos 4, 0, e sobra só a parte inteira, 4 menos 0, 4. Então, finalmente, o x, que é a minha fração geratriz, vai ser 4 sobre 9. Se você pegar a calculadora e dividir 4 por 9, para ir mais rápido, você vai observar que vai dar exatamente 0,444. Tudo bem? Vamos para... Se você acha que entendeu, olha o que vai acontecer na próxima tela, então. Então, pessoal, vamos verificar agora se vocês entenderam, né, até aqui. Se eu tenho 0,222 indo para o infinito, ache a fração geratriz disso aqui. Pronto? Bom, primeira pergunta, ele começa com 0 e o período é o número 2. Como ele aparece após a vírgula, é chamado período simples. Então, a fração geratriz, sem precisar ficar montando aquelas equações, vai ficar 2 sobre 9, certo? Por que apenas um 9? Porque o 2 é formado por apenas um algarismo. Vamos para mais um. Transforme esse número também agora em fração geratriz. Seguindo o exemplo anterior, né? Então vai ficar 8, que é o período, sobre 9. Mesmo motivo do anterior. E esse aqui? 0,9999. Vai ficar 9 sobre 9. Só que 9 sobre 9 é 1. Aqui nós temos então uma novidade, tá? Esse 0,999 indo para o infinito não é aproximadamente 1. É exatamente 1. Tudo bem? Vamos para a próxima tela. Bom, vamos ao exemplo 2 agora, né? O exemplo 2 vai diferenciar do primeiro, é porque agora nós vamos ter isso aqui, ó. 0,14, nós vamos ter um período com dois algarismos, tá? É um período com dois algarismos. Então, qual a ideia? É a mesma que a anterior. Nós vamos inventar uma letra,
que vai ser a fração geratriz, que vai dar 0,141414. Próximo passo agora, nós vamos multiplicar por 100. Eu queria que vocês pensassem, por que agora estou multiplicando por 100, né, a equação toda, e no primeiro exemplo eu multipliquei por 10. É porque agora a intenção da vírgula é andar 2 casas. A ideia de você multiplicar por 10, por 100, por 1000, é fazer andar a vírgula, tá? E como 14 é o período, se você tiver que multiplicar por 10 aqui, a vírgula vai andar uma casa só. E depois da vírgula vai aparecer o 41, 41. E está errado, porque quem aparece depois da vírgula é o 14, o período é 14. E por que tem que aparecer o período? Porque lembra que a gente vai usar daqui a pouco subtração? Para eliminar a parte do período, tem que ficar igual, né? Então vamos continuar? Então, multiplicando esse lado e esse lado por 100, vai ficar desta maneira. Pegamos essa primeira equação, copiamos novamente, pegamos essa equação, colocamos aqui, fazemos um sistema e subtraímos, tá? 100x menos 1x, 99x. Depois da vírgula, esse monte de 14 vai ser eliminado, vai dar zero. Vai ficar 14 menos 0, que é 14. Portanto, nossa resposta vai ser 14 sobre 99. Sempre quando você termina de calcular a fração, tenta simplificar, ok? Então, vamos ver se você entendeu. Se o período aparecer logo depois da vírgula, você pode copiar o período, ó, 14, bate aqui, e verifica quantos algarismos ele é formado. Ele é formado por 2 algarismos, então você vai colocar 2 noves. O porquê dos noves são as equações, tá? As equações que chegam nos valores dos noves. Então, você seria capaz de fazer mentalmente a fração geratriz de 0,12? É só olhar o exemplo 1 e 2, ó. Esse aqui é o 2, né? 0,12 seria que fração? Pense um pouco. Se você pensou em 12 sobre 99, você acertou. 12 é o período, 99, 2 noves, porque o 12 é formado por 2 algarismos, e simplificando dá 4 sobre 33. Faz isso aqui também, 0,36. Ok? Quem é o período? É o 36. Ele aparece logo depois da vírgula. Então fica 36 sobre 99, simplificando 4 sobre 11. Tudo bem? Vamos para a próxima tela. Bom, pessoal, eu reuni aqui nessa tela os exemplos que eu mostrei anteriormente, né? Vamos tentar observar aqui, então, um padrão. Repare que todos esses exemplos começam com o número 0, né? Ó, 0 aqui, aqui, todos começam com 0, né? E todos esses números decimais têm dízima periódica simples. Por que simples? Porque o período, ó, aqui o período é 2, ele aparece logo após a vírgula. No de baixo é o 8, também aparece após a vírgula. Depois de baixo é 9, e aqui um pouco à direita é o próprio 12, né? Já tem a barra em cima explicando, e o 36. Então, a conclusão é que toda vez que começa com 0 e o período é simples, a fração geratriz nada mais é do que o próprio período escrito em cima. Olha esse 2 vindo para cá. A mesma coisa acontece com 8, né? E os outros também. Mas a quantidade de noves que a gente coloca aqui embaixo é a quantidade de algarismos que você vê aqui em cima. O 2 é formado por um algarismo, então 1, 9. Olha esse aqui, ó, o 12. Mas por que tem 2 noves aqui? Por que é 99? Porque o 12 é formado por 2 algarismos, certo? Qual é a conclusão disso tudo? Começou com 0 e é período simples, a fração geratriz é o período simples, o período, né? Dividido por uma quantidade de noves igual à quantidade de algarismos que tem em cima, tá? Então é o que está escrito aí, ó. Se o número decimal começar com 0 e tiver período simples,
Então, a fração geratriz será o período sobre a quantidade de noves, igual à quantidade de algarismos do período. Se você acha que entendeu, olha para esse aqui. Quem seria a fração geratriz de 0,123? Pense. Quem é o período? É o 123. Mas ele é formado por quantos algarismos? Por 3? Então, adivinhe quantos noves vão aparecer embaixo. Exatamente 3. Então, a resposta é 123 sobre 999. Tudo bem? No exemplo 3 agora, o que vai diferenciar dos anteriores vai ser isso aqui, ó. O número não vai começar mais com 0, tá? Agora é um número qualquer, inteiro, menos o 0, vírgula. E depois da vírgula já aparece o período. Então, é mais um caso de período, dízima, um período simples, tá? Dízima simples. Bom, então vamos repetir todo o processo, tá? Nós vamos atribuir uma letra a esse número, vamos multiplicar por 100, porque o período é formado por duas casas. Então, nós vamos ter 100x igual a 114, porque a vírgula andou duas casas, né? E você vai copiar isso aqui, vai copiar a primeira e vai subtrair. Na hora que você fizer essa subtração, vai dar 99x igual a 113. Portanto, a minha resposta é 113 sobre 99. Mas você já pode perceber que nem sempre o caminho das equações sempre funciona, tá? Mas nem sempre o caminho das equações é o mais rápido. Se você perceber um padrão, ó, esse 1,14 é a mesma coisa que um inteiro mais 0,14, correto? Só que 0,14 cai no primeiro exemplo. Isso aqui a gente já não sabe fazer bem rápido, quando começa com 0 e o período aparece após a vírgula. Isso aqui vai ficar como 1 inteiro mais 14 sobre 99. Fazendo essa conta, você vai chegar em 113 sobre 99. Para quem esqueceu como faz essa conta, isso aqui é como se fosse uma fração mista. É só pegar essa parte inteira, multiplicar por 99 e somar com 14. Vai dar 113. Tudo bem? Então, as equações sempre funcionam, mas se você lembrar do primeiro caso, que é aquele que começa com 0 e logo após a vírgula já aparece o período, bastando copiar o período em uma quantidade de noves igual à quantidade de algarismos do período, fica muito mais rápido. Vamos à próxima tela? Bom, o exemplo 4 agora, como vocês vão observar, começa com 0, só que o período não aparece após a vírgula, né? A coisa está esquentando. Mas você vai observar que mesmo nesses casos também é simples, tá? Então, vamos resolver primeiro com equação. Equação, você atribui uma letra para esse número decimal, multiplica por 10, porque como o período é 14 e o 2 é o número que está atrapalhando aqui, ó. Então, a vírgula andando uma casa já deixa o período após a vírgula. Então, vou multiplicar por 10 os dois lados. Então, fica 10x igual a 2,141414. Eu copio essa equação, copio essa aqui embaixo e vou subtrair e vai dar problema. Por que vai dar problema? Porque, ó, depois da vírgula aqui tem 1, 4 e aqui tem 2, 1. Para eu poder cortar essa parte, elas precisariam ser iguais, concorda? Então, até dá para você subtrair, mas eu aconselho você não ir por esse caminho. Quando você multiplica por 10, porque a vírgula andou uma casa, para deixar o 14, que é o período logo após a vírgula, aqui, ó, para você utilizar essa técnica de subtração de equações, logo depois da vírgula já tem que aparecer o período. E o problema está aqui, ó. Aqui não aparece o período após a vírgula. Tem o número 2. Então vamos fazer o seguinte, pega essa aqui, que é 10x igual a 2,14, vamos trabalhar com ela. Vamos começar de novo então por aqui. Agora, vamos multiplicar por 100. Porque se eu multiplicar por 10 novamente, vai ficar 4 depois da vírgula. E eu não quero 4. Eu quero 14. Eu quero 1, 4. Então, a vírgula vai ter que andar duas casas, tá vendo? Então, multiplica por 100. Multiplicando por 100 os dois lados,
fica 1000x igual a 214,141414. Agora dá para fazer o sistema. Ó. Você pega essa equação, pega essa daqui, subtrai, aí vai ficar igual essa parte depois da vírgula. Então, essa parte depois da vírgula vai ser eliminada, vai ficar só a parte inteira. 214 menos 2, 212. 1000 menos 10, 990. Portanto, x é 212 sobre 990. Tá? Simplificando, dá 106 sobre 495. Tudo bem? Bom, volto aqui. Esse exemplo 4, com equação, eu vou resolver agora de um jeito mais rápido, tá? Utilizando exemplos e ideias já trabalhadas anteriormente. Então, vai ser esse aqui, ó. Eu já escrevi tudo de uma vez, mas eu vou explicando aqui. O que eu fiz? Primeiro, eu quero que após a vírgula apareça o período. Então, esse 2 está atrapalhando. Então, essa vírgula vai ter que ficar bem aqui, ó. Para a vírgula andar para a direita, eu tenho que multiplicar por 10, por 100, por 1000. Como eu quero que ande uma casa, então eu vou multiplicar só por 10. Multiplicando esse número por 10, fica esse aqui. Agora eu separo a parte inteira da parte decimal. E essa parte decimal, bingo, caiu no exemplo mais fácil, que foi o primeiro exemplo, lembra? Isso aqui é 14 sobre 99. 2 mais 14 sobre 99 dá 212 sobre 99. E um detalhe importante. Lembra que aqui no começo você multiplicou por 10? Você alterou o número, lembra? Então você tem que corrigir dividindo agora por 10. Se você multiplicar por 10, tem que dividir por 10. Ah, professor, mas por que na equação eu não fiz isso? É que na equação você multiplicava os dois lados. Então você não mudava a equação. Você escrevia uma equação equivalente. É diferente desse método que eu estou usando aqui, tudo bem? Então, 212 dividido por 99 dá 212 sobre 990. Lembrando para aqueles que esqueceram, qualquer fração dividida por 10 é só multiplicar o denominador, por 10. Por isso que ficou 990. Conclusão. O método utilizando subtração de equações equivalentes sempre funciona. Podemos sempre aplicar o método rápido, que é isso que nós fizemos agora, utilizando o caso mais simples, né? Aquele que começa com 0 e o período é simples. Aparece logo após a vírgula. Tudo bem? Vamos treinar? Agora é a vez de vocês, tá? Para cada exemplo que eu colocar aqui, você dá um pause e tenta sozinho. Primeiro esse aqui, ó. Dá um pause na sua tela aí, aperta a barra de espaço e tenta fazer. Bom, então esse é o caso mais simples, né? A resposta é 5 sobre 9. Toda vez que começar com 0 e o período for simples, copia o período, vê por quantos algarismos ele é formado, é a quantidade de 9 que você vai colocar embaixo, tudo bem? Faz esse aqui agora, 0,18. 18 é o período. Pronto, já imaginou? Então, o período é 18, começou com 0, então é 18 sobre 99. Aí você simplifica. Nesse caso, dividir por 9, os dois em cima e embaixo. Tudo bem? Vamos treinar mais um. Faz esse aqui agora, 3,3333. Você pode fazer com a equação, tá? Mas nesse caso aqui eu estou fazendo tudo pelo método mais rápido, tá? Então vamos lá. Qual é a parte inteira? É o 3. Então você separa a parte inteira da parte decimal. Essa parte decimal cai no caso simples. Então fica 3 sobre 9. Aqui você pode simplificar 3 sobre 9, fica 1 terço. E 3 mais 1 terço vai dar 10 terços. Tudo bem? Ó, é bem rápido, tá? Vamos fazer mais um? Ixi, olha esse aqui agora. Por qual número você... Sem equação, tá? Por qual número você vai multiplicar? Por 10. Porque aí depois da vírgula aparece o período. Multiplicando por 10 fica 13 mais 0,2222. Tudo bem? Esse 0,222 é o caso simples. Fica 2 sobre 9. Somando esses dois números, 119 sobre 9. Acabou? Não. Lembra que você tinha multiplicado por 10? Agora você vai ter que dividir por 10. Não esqueça disso, tá? Então a resposta final é 119 sobre 90. Se
Se você gostou dessa aula, dê um like aí, inscreva-se no nosso canal, caso você ainda não tenha inscrito, e até a próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.